que eu falava aqui dias atrás, meses atrás na TV, começou a acontecer no Brasil, que nesta campanha eleitoral iria morrer gente assassinada. Neste final de semana foi o primeiro. E eu digo mais, não para por aí. Infelizmente, não. O quadro que se desenha, infelizmente, é essa realidade. O presidente Bolsonaro lamentou a morte, porém, culpou a esquerda pelo assassinato. Bom, essa questão da polarização é algo extremamente sério. E neste final de semana, a morte foi em virtude dessa polarização que existe hoje no Brasil. O guarda municipal chamado Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, enquanto festejava o seu aniversário com amigos, aniversário de 50 anos, um bolsonarista raiz, que é policial penal federal, ele foi levar a esposa nessa festa, mas não gostou da decoração e começou a briga, e aí saiu tiro para tudo quanto é lado, um morreu e o outro está bem mal no hospital. Bem, a polarização geralmente acontece nas eleições, nas campanhas, no Brasil. Mas nós tivemos, por exemplo, 20 anos de polarização entre PT e PSDB, 20 anos, e nunca houve uma morte por isso. Só que agora o clima é outro bem diferente. E já surgem, inclusive, estudos sobre o que está acontecendo no Brasil. E é realmente perigoso o que está acontecendo aí. Nós temos aqui alguns textos que eu quero mostrar para você. O presidente Bolsonaro publicou no seu Twitter esta mensagem aqui. E começou muito bem, começou de maneira excelente, abre aspas, dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores, disse o presidente. A esse tipo de gente, peço que por coerência mude de lado e apoie a esquerda. E aqui já começou a degringolar. Aqui já começou a jogar gasolina no fogo. Ou seja, gente violenta, nós não queremos o apoio. Gente violenta vá apoiar a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos, fecha aspas. Um pouquinho de gasolina. Escreveu Bolsonaro em uma mensagem no Twitter, replicando uma declaração dada por ele em outubro de 2018, quando disputava a eleição com Fernando Haddad. E aconteceu um outro assassinato desse em 2018, lá em Salvador, durante a campanha presidencial. Foi um mestre de capoeira chamado Romualdo Rosário da Costa, conhecido como Moa do Catendê, assassinado a facadas em Salvador. Então o presidente replicou essa mensagem. No início ali ele começou a ter bem, mas quando cita a esquerda ele acaba puxando ela para a briga um pouco mais. Então quando o presidente fala isso, para os seus apoiadores é ótimo, ele é bastante aplaudido. Agora, para o restante da população brasileira, pode não soar muito bem. Vamos lá. Temos agora algumas avaliações de especialistas em política, cientistas, que começam a já traçar um perfil aí desse período eleitoral. Vamos a ele. Para o professor do Departamento de Direito Público da USP, a maior universidade do Brasil, inclusive quem incentiva esses discursos extremistas é partícipe desses atos de violência. O problema da polarização é você achar que o outro tem de ser aniquilado, tem que ser morto. E isso, infelizmente, virou uma tônica no jogo político nacional, ou no jogo político brasileiro. Duas coisas aqui. Primeiro, o que o professor, esse especialista está dizendo aqui, é uma coisa nessa primeira parte aqui. Quem incentiva esses discursos extremistas é partícipe desses atos de violência. Primeiramente, tem um grupo que eu quero chamar a atenção aqui, nessa primeira parte que o professor diz aqui. Quem incentiva? Porque o que nós estamos vendo agora nas redes sociais são mensagens de violência, são ataques o tempo todo, não tem mais debate político. Não há debate com lucidez, com uma manifestação de pensamento de maneira racional ou de maneira politizada, mas é apenas
briga. É um nível extremamente baixo que tomou conta do Brasil. As redes sociais contribuíram para isso, porque facilita a participação de todo mundo. E a pessoa, no conforto do seu aparelho ali, acaba jogando no ar o seu estresse. Pois bem, eu quero chamar a atenção aqui para um grupo que é um dos maiores apoiadores do presidente da República, que também projeta, é partícipe, porque as mensagens são também de raiva, de ódio. Infelizmente, temos que falar aqui, é o grupo dos evangélicos brasileiros. Mas como os evangélicos? Exatamente. Infelizmente. Tristemente. Chama atenção porque muita gente, com essa morte que aconteceu e outras que vão vir, porque a questão agora, a polarização vai aumentar, a você, evangélico brasileiro, que está fazendo política na linha de frente de maneira tão polarizada, você também terá sangue nas mãos dos mortos que vão vir por aí. Porque é justamente assim que começa toda a revolta. Primeiro vem os ataques na comunicação, vem a comunicação de violência, depois parte para a violência física. Já chegou a parte, é uma escala, vai subindo, e já chegou no ápice, que é o assassinato, que é a violência física. Infelizmente, tem alguns evangélicos e políticos que não tem como você ouvi-los por conta do excesso de ódio que falam. Mas isso não é necessário, porque é apenas uma eleição. O importante é a vida e ninguém tem direito de tirá-la. Deus deu, Deus é que toma. Então é muito importante que, e eu digo também para você, você quer votar no presidente Bolsonaro? Vote. Você quer apoiar? Apoie. Quer colocar um adesivo no seu carro? Coloque. Quer colocar um adesivo na sua moto? Coloque. Faça campanha, vá para as ruas, peça voto, conquiste votos, ajude a reelegê-lo. Agora, para fazer isso, você não precisa disseminar tanto ódio. Porque é o ódio que mata. Esses assassinatos aqui não são coisas de um dia para outro. É o ódio nas comunicações. É o ódio no dia a dia. É nas falas. É nos ataques nas redes sociais. Vai criando o clima. Criou o clima. Foi assim com vários momentos ditatoriais no mundo. Como o fascismo, por exemplo. Começou desse mesmo jeitinho e depois virou violência física. Todos os países são assim. Começa dessa forma. O Brasil começou. O momento é tão gritante que a Polícia Federal reforçou como nunca a segurança do candidato Lula. Porque também pode levar um tiro com facilidade nessa polarização. É fácil. Está lá já com 27 policiais federais fazendo a sua segurança com extrema técnica. Mas não é fácil de evitar um atentado, como esse que aconteceu lá em Foz do Iguaçu. A polarização que estamos vivendo nesse momento, ela mata, ela é perigosa, é muito perigosa. Então, a você que está no meio da campanha eleitoral, puxe pela sua consciência. Você não precisa ter sangue nas mãos para participar de uma campanha política. Pode participar com lucidez, com altivez. Para encerrar, eu quero lembrar só uma outra polarização que aconteceu no Brasil, que foi muito grande também, mas não chegou aos pés dessa. O governo seguinte é que foi, mas durante a polarização não. Aconteceu na década de 60. Em 1961, no Brasil, o presidente Jânio Quadros se abdicou do cargo, era presidente, deixou o governo. Quem tinha que assumir era o vice João Goulart do PTB do hoje senador Roberto Rocha, só que João Goulart estava na China
fazendo uma visita na China e não estava no Brasil. Então assumiu a presidência do Brasil o presidente da Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, Mazzilli, do PSD, de Edilásio e da vereadora Isaura. Então, quando o presidente volta para o país, a elite industrial e a elite rural e parte dos militares não deixaram ele assumir o governo. Aí começou um clima bastante tenso. Foi nesse período que nós experimentamos pela segunda vez na história do Brasil o parlamentarismo. Então ficou um governo parlamentar, onde o primeiro-ministro era o executivo e o presidente é ali apenas figurativo. Mas depois, no ano de 1963, o parlamentarismo durou menos de 2 anos, de 61 a 63, mas deu menos de 2 anos. Então, em 63, o presidente João Goulart faz uma consulta popular e 80% da população brasileira vota dizendo que não quer o parlamentarismo, quer o presidencialismo. Então, com essa votação, volta para o poder total João Goulart, conhecido como Jango. Então, aí é que ele começa a trabalhar muito e, para ganhar tempo, ele se aproxima ali dos sindicatos, dos populares, da sociedade civil organizada, e os sindicatos eram os mais fortes na época. Isso irritou mais ainda os militares, irritou mais ainda o Congresso, que não era dele, e irritou também a elite rural, a elite industrial, e ele então implanta algo no Brasil, que o povo brasileiro usufrui até hoje. Isso foi no ano de 1963, em julho de 63, foi instituído por João Goulart o 13º salário. Foi daí, né? Mesmo ele não tendo o apoio aí do Congresso, mas ele tinha o apoio da população, conseguiu. Só que aí já armaram tudo contra ele. As forças vivas ali, poderosas, acabaram tirando ele do poder. E em 1º de abril assume então os militares. Não morreu ninguém, mas foi uma pressão terrível durante esse tempo todo, de 61 até 64. E aí então João Goulart é obrigado a fugir do Brasil, vai morar no Uruguai e os militares tomam conta. E aí começa a pressão do governo militar. Mas a polarização nesse período aí foi muito grande, já com a renúncia de Jânio Quadros lá em 1961. E agora se repete nesse período aqui no Brasil. Em 2016 nós tivemos ali a questão do impeachment, mas a polarização foi grande, mas não foi tão perigosa como essa de agora que estamos vivendo. Essa até agora é a maior polarização na história da República Brasileira. Esta foi mais uma parte do seu cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.